Bom dia! Mais um domingo, agora o segundo domingo de Escola Bíblica Online. Que prazer, que alegria nos ajuntarmos novamente via internet para receber esse estudo da Palavra de Deus. Muito bom! Foi uma boa experiência domingo passado e é interessante, é importante que você vá compartilhando com pessoas o link, avisando as pessoas e chamando as pessoas para participar da sua célula, da sua família, pessoas até mesmo de outras igrejas que queiram. Muito bem, nós hoje teremos conosco o pastor José Roberto Cristofani. Além de pastor, ele também é professor na área de exegese do Antigo Testamento, dentre outras disciplinas que ele ensina. E ele tem muitas ferramentas de treinamento de liderança, de treinamento de presbíteros, pastores, liderança na área da educação cristã. É alguém que tem se dedicado ao estudo e à preparação de pessoas. Então é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco de forma virtual. Ele gravou esta aula em São Paulo, onde ele mora, e é uma alegria tê-lo conosco. Ele vai falar nesta manhã sobre o tema Jesus nos 3 primeiros evangelhos, que também são chamados evangelhos sinóticos, que olham a Jesus de perspectiva semelhante. Então, vamos conhecer muito hoje sobre a vida de Cristo, E eu quero convidar você a todo domingo, nessa hora, 15 para as 10, você participar conosco da Escola Bíblica. Esse valor que nós temos bem grande aqui em nossa igreja, que é o estudo da Bíblia. Então, seja bem-vindo a mais um domingo e logo após o estudo, a aula do pastor Cristofani, nós vamos ter o Central Kids, o culto, como acontece todo domingo aqui via internet também. Então, seja bem-vindo, pastor José Roberto, é uma alegria tê-lo. Obrigado por ter respondido ao nosso convite e ter preparado essa aula para nós sobre os evangelhos e a vida de Cristo. Vamos lá! Olá, bom dia, igreja, graça e paz. Sou o pastor José Roberto Cristofani e estou grato pelo convite que me foi feito pelo reverendo Rodrigo Gasque. Agradeço também ao reverendo Evandro Lucchini, pastor da igreja. Tenho muita alegria em compartilhar a palavra de Deus com vocês, a quem desde já agradeço pela atenção. Nosso tema é Jesus nos 3 primeiros evangelhos. E por que, tendo 4 evangelhos, escolhemos falar de Jesus apenas nos 3 primeiros? Temos 2 motivos principais para essa escolha. O primeiro motivo é por causa das diferenças entre os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e o 4º evangelho, o Evangelho de João. Vou mencionar apenas 3 diferenças para a gente ter uma ideia. A diferença 1. João apresenta Jesus como o Logos encarnado de Deus, como sendo o próprio Deus. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas apresentam Jesus em seu aspecto mais humano, como o Filho de Deus. Diferença 2. Em João, quando Jesus se refere a si mesmo, ele usa a expressão eu sou. Eu sou a luz do mundo, a videira verdadeira, o pão do céu, o caminho, a verdade e a vida e assim por diante. A expressão eu sou, utilizada por Jesus, vem do Antigo Testamento, especificamente de Êxodo 3,14. Este texto é conhecido como a autorrevelação de Deus para Moisés. Já em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem, que significa propriamente Filho da Humanidade. Esse título ele também herda do Antigo Testamento, especialmente do livro de Ezequiel e de Daniel 7. Diferença 3.
Os milagres no Evangelho de João, que são apenas 7, são chamados de sinais e têm um propósito bem específico, como lemos em João 20, 30 e 31. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Nos 3 primeiros evangelhos, há muitas narrativas de milagres de todo tipo, curas, exorcismo, ressurreição, etc. E o propósito, em geral, é a recuperação das pessoas, trazê-las à vida normal. Essas 3 diferenças são suficientes para nos mostrar que os 3 primeiros evangelhos combinaram entre si apresentar Jesus sob o mesmo olhar. João decidiu fazer de forma diferente. O segundo motivo principal para termos escolhido o tema Jesus nos 3 primeiros evangelhos é que Mateus, Marcos e Lucas usam uma palavra que João nunca usa no seu evangelho. Essa palavra é muito importante para compreendermos a vida de Jesus, entendermos o seu modo de se conectar com as pessoas e captar o sentido dos seus milagres. A palavra que falta no 4º evangelho e aparece 12 vezes nos 3 primeiros evangelhos é o verbo ter compaixão. É surpreendente isso, não é mesmo? Eu também fiquei muito surpreso ao descobrir que uma palavra tão importante para compreendermos melhor a pessoa de Jesus esteja completamente ausente no Evangelho de João. Por isso, o foco desta aula de hoje é no estudo da compaixão de Jesus nos 3 primeiros evangelhos. Vou formular 3 perguntas sobre o tema e tentar responder cada uma delas para ver o que podemos aprender sobre a compaixão de Jesus e como podemos pôr em prática esta lição. A primeira pergunta é: como Jesus lida com o sentimento de compaixão? A segunda pergunta é: como Jesus se conecta às pessoas através deste sentimento? A terceira pergunta é: como Jesus nos ensina a termos compaixão? Antes de começar a responder as perguntas, vamos fazer uma outra. O que Mateus, Marcos e Lucas entendem por compaixão? Os 3 evangelistas usam o mesmo verbo, ter compaixão, e o usam com o mesmo significado. Aliás, por 2 vezes Mateus e Marcos narram 2 milagres da multiplicação de pães e usam essa mesma palavra. Eu digo isso porque é muito importante saber que, apesar das diferenças existentes entre Mateus, Marcos e Lucas, eles compartilham, cada um ao seu modo, é claro, a mesma ideia do que é ter compaixão. O verbo ter compaixão é filho da palavra entranhas, esta parte do corpo onde ficam localizados os órgãos internos e vitais, que vai do coração até os intestinos. É o que chamamos de órgãos vitais. A ideia de compaixão na época de Jesus estava relacionada com o ventre, especialmente o materno, com as vísceras e com o coração. O entendimento geral de Jesus e das pessoas que com ele conviviam era que as emoções e os sentimentos moravam nos órgãos vitais. É bem fácil imaginar o porquê disso, não é mesmo? Vou ilustrar isso de uma maneira bem simples. O que acontece aqui dentro quando estamos com medo, por exemplo? O coração dispara, o corpo fica em estado de alerta, os músculos se contraem, nos deixando prontos para fugir ou enfrentar o perigo. Então,
Parece bem razoável essa compreensão que eles tinham de que a compaixão mora nas entranhas. Dessa constatação, podemos dizer que ter compaixão é um sentimento. O processo que forma um sentimento é o seguinte: quando estamos diante de uma situação que provoca um estado emocional em nós, precisamos dar uma resposta, que é a nossa reação naquela situação específica. A emoção que sentimos precisa passar pelo nosso intelecto. Esta reflexão intelectual que fazemos sobre uma emoção nos permite transformá-la em um sentimento, o qual, por sua vez, nos direciona a dar uma resposta comportamental, isto é, a agir da forma mais adequada diante da situação que provocou em nós esse determinado estado emocional. Com Jesus não foi diferente. Ele experimentou todas as emoções que nós experimentamos diariamente. Ele experimentou também os mesmos processos emocionais pelos quais todos nós passamos. Digo isso porque este é um ponto da nossa identificação humana com a humanidade plena de Jesus. Com essa compreensão de compaixão, vamos tentar responder às 3 perguntas que fizemos com base nos textos de Mateus, Marcos e Lucas, que utilizam o verbo ter compaixão. A primeira pergunta é: como Jesus lida com o sentimento de compaixão? Não seria maravilhoso se pudéssemos ouvir dos lábios do próprio Jesus, falando em primeira pessoa, como ele se sente? Então podemos nos maravilhar, pois nosso Mestre fala abertamente do que sente. Das raras vezes que ele fala sobre os seus sentimentos, uma delas é que ele tem compaixão. Mateus e Marcos registram essa raridade por ocasião da segunda multiplicação dos pães. Leiamos, Mateus 15, 32. Tenho compaixão dessa gente. Repetido em Marcos 8, 2. Tenho compaixão dessa gente. Esta afirmação nos lábios do próprio Jesus evidencia que ele tem consciência dos seus sentimentos e é capaz de pôr para fora, como dizemos. Ele verbaliza, ao que tudo indica, com uma naturalidade de alguém que sabe lidar com suas emoções e sentimentos. Os psicólogos afirmam que o primeiro passo para aprender a lidar com nossos estados emocionais é saber reconhecê-los. Este é o ponto de partida para uma vida emocional equilibrada, dizem eles. Mas como vem esse aprendizado? Como Jesus aprendeu a lidar com o sentimento de compaixão neste caso? Não sabemos praticamente nada da vida do Galileu entre os seus 12 e 30 anos de idade. Podemos supor corretamente que foram anos de estudos e aprendizagem, mas qualquer suposição pode facilmente se tornar especulação. Por isso, vou me ater aos registros dos 3 primeiros evangelhos acerca da vida de Jesus. Podemos afirmar com certeza que aquilo que o Mestre aprendeu sobre como lidar com seus estados emocionais, ele não leu em livros de autoajuda. Sua literatura de cabeceira era a Torá, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Pela forma poética de suas palavras, acho que a leitura favorita de Jesus, se posso dizer assim, era os salmos. Ele aprendeu poesia com os salmos e usou muitos recursos poéticos em suas mensagens. Além da forma da poesia, acredito que o filho de Maria aprendeu com muitos estados emocionais dos personagens que povoam os salmos e de como esses personagens lidaram com suas emoções diante de Deus.
Eu recomendo fortemente, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês se aprofundem no estudo cuidadoso dos Salmos. Eu sei que o livro dos Salmos é o favorito de muitos de nós. Por isso, é bem mais fácil de ler aquilo que nos dá prazer. Por isso, minha recomendação é para que vocês leiam os Salmos com a seguinte pergunta em mente: como as pessoas descritas nos Salmos lidam com seus estados emocionais? Outra fonte de aprendizado de Jesus sobre como lidar com os estados emocionais é a meditação. Os evangelhos registram momentos em que o Nazareno se retira para orar e ficar a sós com Deus. É sabido de todos nós que momentos de solitude, ou seja, de afastamento do fluxo normal da rotina para a meditação, é um momento de autodescoberta. Separar um tempo de meditação para refletirmos sobre nossos estados emocionais é um ingrediente poderoso para o autoconhecimento. Meditar nos Salmos e ter momentos a sós com Deus são benéficos para a nossa saúde emocional e espiritual. Mas há um risco aí. Se permanecermos apenas nesses dois exercícios espirituais, corremos o sério risco de ficarmos focados em nós mesmos, como se diz, olhando para o nosso próprio umbigo, e certamente desfrutarmos daquela sensação de bem-estar, só que de forma egoísta e narcisista. Por isso, é preciso avançar no estudo e verificar qual outro fator foi fundamental para que Jesus aprendesse a lidar com seus estados emocionais. Dois textos que lemos, Mateus 15:32 e Marcos 8, nos quais o Mestre afirma: tenho compaixão dessa gente. Temos o contexto dessa palavra. Vamos ler 3 versículos da narrativa de Marcos 8, de 1 a 3. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e, mais uma vez, o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Veja qual é a preocupação do Mestre quando ele diz: tenho compaixão dessa gente. Um grande número de pessoas estavam ouvindo seus ensinamentos por um longo período. Jesus tem consciência de que eles estão com fome e que seria uma crueldade despedir a multidão de barriga vazia. Eles podem desmaiar de fome e alguns, como acrescenta o texto de Marcos, vieram de muito longe. Jesus não pode fazer isso com seus ouvintes. O que se segue no texto é a descrição da multiplicação dos pães para atender a essa demanda. A percepção ampliada de como Nazareno aprendeu a lidar com seus estados emocionais nos mostra que foi no encontro com outras pessoas que ele transformou as suas emoções em sentimentos, que desembocaram em um comportamento frente àquela situação. Estamos experimentando os efeitos da pandemia em nossa vida emocional. Como enfrentamos as notícias de contágio e de morte? Como encaramos o isolamento e o afastamento social? Quais emoções precisamos trabalhar? Quais sentimentos necessitamos desenvolver a partir das emoções que estamos experimentando nesse período? O que nós vimos sobre como Jesus lida com o sentimento de compaixão nos aponta um caminho prático para lidar com as experiências emocionais
que foram intensificadas agora pela crise do Covid-19. Em poucas palavras, aprendemos com Jesus que devemos admitir, reconhecer e verbalizar nossas emoções. Este é um primeiro passo. Depois, precisamos elaborar essas emoções e transformá-las em sentimentos, através da leitura de poesia, especialmente os salmos, através de meditação, oração e estar a sós com Deus, e o mais importante, exercitar o encontro com pessoas que necessitam de nossa presença. Antes de qualquer conclusão precipitada sobre o assunto, vamos ampliar nossa visão do tema A Compaixão de Jesus nos primeiros 3 evangelhos. A segunda pergunta que nos propomos a responder é: como Jesus se conecta às pessoas através do sentimento de compaixão? Os estudos sobre as emoções humanas mostram que, diante do sofrimento alheio, nós podemos ter 2 reações. A primeira é de repulsa. Esta emoção nos afasta da pessoa que está em estado de sofrimento. A elaboração dessa repulsa gera sentimentos de nojo, aversão, culpa, menosprezo, etc. A atitude derivada desses sentimentos é o afastamento da situação que provocou isso. A segunda reação é de empatia. Esta emoção nos aproxima da pessoa que está em estado de sofrimento. A elaboração dessa empatia gera sentimentos de interesse, de pena, amor, misericórdia, compaixão, etc. A atitude correspondente, derivada desse sentimento, é uma conexão com o sofredor e o desejo de ajudar a pessoa a superar sua situação. Se é assim, então vamos ver como Jesus reage no encontro com as pessoas que estão sofrendo. Ele se afasta ou ele se conecta a essa gente? Para responder essa pergunta, é necessário ouvir o que os evangelistas dizem a respeito de Jesus em relação à compaixão. Vamos ver primeiro o que diz Mateus sobre o encontro de Jesus com outras pessoas através da compaixão. No capítulo 20, dos versos 29 a 34, Mateus registra a história de 2 cegos em Jericó. Estes 2 deficientes visuais clamam para que o filho de Davi tenha misericórdia deles. Eles gritam 2 vezes suplicando para que Jesus abra os olhos deles. Em resposta ao pedido deles, o versículo 34 traz estas palavras: Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Aqui está, nesta passagem de Mateus e nas seguintes que eu vou explicar, que é necessário traduzir o verbo ter compaixão pelo seu exato significado, que é ser movido por compaixão. Assim, por exemplo, traduz a Bíblia de Jerusalém. Mateus 20, 34 diz: movido de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente eles viram e o seguiram. Por que a tradução ser movido por compaixão é melhor do que ter compaixão? É porque ter compaixão é um verbo de estado, o que quer dizer que ter é possuir, ter a posse de algo ou alguma coisa. Assim, ter compaixão pode não fazer nenhuma diferença no encontro com o meu semelhante, pois eu posso agir ou não agir com compaixão. Já a forma ser movido é uma ação impulsionadora. É algo que põe alguma coisa ou alguém em movimento. Portanto, ser movido por compaixão é ser levado a agir motivado pela compaixão. É por causa disso que ser movido por compaixão traduz melhor o verbo usado pelos evangelistas.
Essa ideia pode ser encontrada em outras ocasiões em que Jesus foi movido pela compaixão na relação com outras pessoas. Vejamos Marcos 1:41. Movido por compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. Essa é a história de um leproso que ajoelhou-se diante do Galileu e implorou para ser curado e ficar limpo. A resposta de Jesus é categórica e imediata. Eu quero, seja curado e fique limpo. A atitude do mestre é impulsionada a partir de dentro, a partir de um sentimento muito claro de compaixão pelo estado do leproso. É bom que leiamos o texto com muita atenção. O leproso pede a cura para sua enfermidade e pede para ficar limpo também. A cura não significava automaticamente que ele ficaria limpo, quer dizer, puro ritualmente, como exigia a lei da religião judaica. Por isso o pedido é duplo, curar e limpar, no sentido de purificar. E é por esta causa que Jesus orienta o ex-leproso a ir ao sacerdote e apresentar oferta pela purificação, conforme instruía a lei de Moisés. O movimento de Jesus em relação aos doentes é embalado pelo seu sentimento de compaixão. Ele se conecta às pessoas através deste sentimento. Vejamos outro exemplo desta mesma motivação que vem de dentro. O episódio se encontra em Lucas 7:13. Leiamos. Quando o Senhor a viu, movido de compaixão por ela, disse: não chore. Estas palavras são dirigidas para a viúva de Naim, que acabou de experimentar a morte do seu único filho e já está saindo para sepultá-lo. É quando Jesus intervém e ressuscita o filho da mulher. A motivação para sua conduta vem do seu profundo sentimento de compaixão pela viúva, pelo seu filho e pela situação de morte, perda e sofrimento. Para usar uma linguagem da tecnologia, poderíamos dizer que em todos esses encontros de Jesus com pessoas em situação de sofrimento, ele se conecta na mesma rede sem fio de emoções e sentimentos, na qual estão conectadas essa gente necessitada de atenção e cuidados. Do que eu apresentei até aqui, é possível, sem forçar a barra, dizer que a conexão de Jesus com as pessoas é motivada pelo seu sentimento de compaixão. Um sentimento que foi elaborado a partir da emoção do encontro com gente que está em estado de sofrimento físico, emocional e espiritual. O resultado desta elaboração da emoção em sentimento de compaixão é uma ação concreta, onde o Galileu intervém, curando, aliviando as cargas, consolando os que choram e fazendo aquilo que é necessário para trazer bem-estar a todos. O comportamento de Jesus é visível aos que o rodeiam e dele se beneficiam. Até o momento, a pandemia tem sido a maior e melhor oportunidade para exercitarmos esta conexão com pessoas em estados de sofrimento. E o que temos feito? Eu disse que a compaixão de Jesus é visível. Então, como as pessoas ao redor do Mestre percebem sua compaixão? Por experiência própria, nós conhecemos bem as expressões faciais que demonstram as emoções e sentimentos humanos. Somos capazes de reconhecer quando alguém está com dor, quando alguém está triste, ou está alegre, com nojo, assustado, com medo e assim por diante. É possível que quem estivesse acompanhando o filho do carpinteiro
notasse em suas expressões faciais a alegria, a ternura, o amor, a compaixão, etc. Isso seria tão natural quanto esperado. Mas os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas perceberam a compaixão de Jesus mais através dos seus atos do que pelas suas expressões faciais. Podemos confirmar isso pela leitura de algumas passagens nas quais ocorrem o termo ter compaixão ou ser movido por compaixão. Vejamos. Já falei da segunda multiplicação dos pães, quando Jesus disse: tenho compaixão dessa gente. Se voltarmos umas poucas páginas nos evangelhos de Mateus e Marcos, encontramos o Mestre na primeira multiplicação dos pães. Leiamos o que se diz dele nestes textos paralelos. Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Marcos 6, 34. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Note agora como são os evangelistas que dizem que Jesus teve compaixão da multidão. Mateus e Marcos concordam nesse detalhe. E Mateus acrescenta: teve compaixão e curou os enfermos. Enquanto Marcos diz: teve compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. A percepção dos discípulos da compaixão de Jesus se dá por meio do fluxo das ações do Mestre. É na cura e no ensino que se pode observar realisticamente a compaixão movendo Jesus. Marcos tem um acréscimo muito interessante. Ele registra o motivo da compaixão de Jesus, pois eram como ovelhas sem pastor. Esse detalhe nos faz voltar os olhos para o texto de Mateus 9,36, onde lemos: quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor, como a passagem explica, significa que elas estão confusas e desamparadas. Por isso, Marcos diz que o Mestre ensinou muitas coisas à multidão, que estava como ovelhas desgarradas, prestes a cair nas mãos ou nas garras de uma matilha de lobos. Esperava-se que aqueles que eram considerados pastores dessas ovelhas, os escribas, os sacerdotes e as autoridades do povo, cuidassem delas e mostrassem alguma compaixão pelo rebanho. Mas, ao contrário, eles abandonaram a plebe à sua própria sorte. Em se tratando da visibilidade da compaixão de Jesus, ela foi vista de outra forma por alguém que não fazia parte do círculo mais chegado de discípulos. Um pai aflito por conta de ter um filho possesso por um espírito mudo, que atormentava o rapaz desde a infância, vê em Jesus a chance de livrar seu filho dos tormentos infligidos pelo espírito. O pai reconhece em Jesus a sua compaixão e apela para ela com as palavras: tenha compaixão de nós e ajuda-nos, se puder. Marcos 9, 22. O resultado desse reconhecimento por parte do pai é um exorcismo espetacular que liberta o rapaz das presas do espírito mudo, trazendo-o de volta para uma vida saudável. Respondendo então à pergunta: como Jesus se conecta às pessoas através do sentimento de compaixão? A resposta é: ele vai ao encontro dos sofredores, pecadores e outros necessitados. Ele convive com essa gente o tempo todo. Sua reação não é de repulsa, mas de conexão. Ele os acolhe e os socorre, pois é movido por compaixão.
O que o Senhor espera que façamos é o mesmo. Que nossa motivação interna de compaixão seja visível em nossos atos concretos de socorro e ajuda. Ainda falta responder a terceira pergunta, que é: como Jesus nos ensina a compaixão? A vida de Jesus é um constante movimento em direção ao estabelecimento do reino de Deus e na formação de seguidores e seguidoras que possam continuar a sua obra. Em vista disso, tem como uma de suas preocupações deixar um legado para os seus discípulos. E parte desse legado são os seus ensinamentos preservados nos evangelhos. O ensinamento de Jesus sobre a compaixão pode ser encontrado na sua forma favorita de ensinar, ou seja, as parábolas. O mestre cria história para que os seus ouvintes aprendam de maneira mais fácil. E 3 dessas histórias são sobre a compaixão. Uma se encontra em Mateus 18, 21 a 35, e as outras 2 em Lucas 10, 25 a 37 e 15, de 11 a 32. Comecemos com Mateus 18, 21 a 35. Certa ocasião, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar um irmão. Até 7 vezes? Ao que o mestre responde: não, mas 70 vezes 7. Logo a seguir, para ilustrar o que está dizendo, Jesus narra a parábola do credor incompassivo. É a história de um homem que decide acertar contas com seus credores. Alguém deve 174 toneladas de ouro, mas não tem como pagar. Então suplica por um prazo maior. O credor, movido de compaixão, perdoou a dívida e despediu o devedor em paz. Por aqueles dias, o ex-devedor encontra alguém que lhe devia 30 gramas de ouro, mas também não tinha como pagar essa pequena dívida. E por causa disso foi lançado na prisão até que seu saldo fosse quitado. O grande credor soube da atitude do ex-devedor e mandou chamá-lo e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como eu tive misericórdia de você? A lição sobre o perdão, encenada na parábola, mostra a reciprocidade, o alcance e a falta de limites do perdão. O que está em vista na história é a motivação para perdoar. Ao final da narrativa, se diz que esse movimento de compaixão é um mover que reside e procede do íntimo. A palavra para íntimo aqui é coração. E o parâmetro desse sentimento é o próprio Pai Celeste. Em outra ocasião, Jesus foi questionado pelos escribas e fariseus por que ele recebia pecadores e comia com eles. Então o mestre conta a história do filho perdido. A passagem está em Lucas 15, de 11 a 32. A parábola é bastante conhecida. O filho mais novo de um pai pede sua parte da herança, cai no mundo e sai gastando tudo que tem. Quando se vê na miséria, cai em si e resolve voltar para a casa paterna, nem que seja para ser empregado de seu pai, pensa ele. Quando ele se aproxima da residência, seu pai o avista e, movido de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Verso 20. Jesus nos ensina a compaixão nos colocando frente àquelas 2 reações possíveis diante dos rejeitados. Os escribas e fariseus sentem repulsas pelos publicanos e pecadores, e isso gera neles um sentimento de superioridade e nojo. Jesus ensina que a reação do acolhimento condiz mais com o amor de um pai e que a motivação para essa atitude de receber os desprezados é a compaixão que nos move em direção
aos nossos semelhantes. A última e mais emblemática história sobre a compaixão é a parábola do samaritano compassivo. Esta narrativa nós encontramos em Lucas 10, do verso 25 a 37. Na minha opinião, esta parábola é a narrativa que melhor exemplifica as ações de compaixão que devemos tomar em relação a outras pessoas. A história é bem conhecida, por isso vou narrá-la em linhas gerais. Alguém está descendo de Jerusalém para Jericó. Eis que um bando de assaltantes cruéis investem contra esta pessoa e roubam tudo o que ela levava consigo. Não contentes em apenas roubar, os salteadores ainda batem muito na vítima e a largam estirada no chão, imóvel, desacordada, semi-morta praticamente. E lá vem um sacerdote pelo mesmo caminho. Ele vê o corpo no chão e dá a volta para não passar pelo homem. Logo desce também um levita pelo mesmo caminho. A cena se repete. Ele vê aquela pessoa caída e dá um jeito de se desviar dela. Estrada movimentada essa que leva de Jerusalém a Jericó. E passa um samaritano bem perto do homem estendido. Não se desvia dele, mas vai em sua direção para saber o que se passa. Ao vê-lo ferido, todo machucado e desacordado, é movido de compaixão e o socorre. O samaritano presta os primeiros socorros. Depois coloca o homem em seu próprio animal e o leva para uma hospedaria. Paga o tratamento e se despede do dono da hospedaria, empenhando a sua palavra de que voltaria e ressarciria qualquer gasto extra que fosse necessário para cuidar do homem que ele socorreu. Aqui vemos claramente as duas reações que as pessoas têm quando se deparam com uma situação de sofrimento. Ou sentem repulsa, nojo e se afastam, ou sentem empatia, amor e desejo de ajudar. Por outro lado, o sacerdote levita, mesmo tendo visto o corpo estendido no chão, se desviam e passam longe, sem oferecer ajuda ao necessitado. Não vou discutir aqui os motivos pelos quais tanto o sacerdote quanto o levita tiveram a reação de desviar da vítima do assalto. Mas não é possível ignorar o fato de que ambos eram líderes religiosos ligados ao Templo de Jerusalém. Este fato deve ter muito a ver com a reação que tiveram diante do sofrimento alheio. O que se espera de pessoas ligadas a uma religião que prega bondade, a bondade de Deus? Que essas pessoas sejam, no mínimo, bondosas. Mas vocês conhecem bem a história e sabem que a atitude deles foi uma atitude de afastamento. Não estamos julgando, apenas constatando uma atitude bastante comum que acontece quase o tempo todo. Por outro lado, um homem, do qual só se diz que era samaritano, passa perto da pessoa caída, se aproxima para ver o que está acontecendo e socorre a vítima. Ao contrário do que eu disse sobre o sacerdote e o levita, que não me interessavam os motivos de eles terem se afastado do homem semi-morto, aqui me interessa sim destacar qual foi a motivação do samaritano. O texto afirma com todas as letras. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, foi movido de compaixão por ele. Verso 33. Jesus conta a parábola com o objetivo de mostrar ao intérprete da lei quem é o seu próximo, já que ele havia perguntado ao mestre: quem é meu próximo? Verso 29. A conclusão da parábola é muito reveladora, porque faz com que o próprio intérprete da lei, um religioso também,
admita que o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes foi o que usou de misericórdia para com ele, neste caso, o samaritano. Então, vem o contundente desfecho final. Jesus disse: então vai e faça o mesmo, como lemos no verso 37. A lição preciosa que Jesus nos ensina sobre amar a Deus e ao próximo é que nossa religião não é motivação suficiente para nos mover à prática do amor, que se manifesta no socorro e ajuda ao nosso semelhante. O ensino do Mestre tem o foco naquilo que realmente é capaz de nos mover em direção ao nosso próximo, que é a compaixão. Assim foi com Jesus, assim deve ser conosco. Esta é a resposta para a pergunta: como Jesus nos ensina compaixão? Para concluir nosso estudo sobre Jesus nos 3 primeiros evangelhos, basta lembrar das 3 perguntas que fizemos. A primeira pergunta foi: como Jesus lida com o sentimento de compaixão? A segunda pergunta foi: como Jesus se conecta às pessoas através deste sentimento? E a terceira pergunta foi: como Jesus nos ensina a compaixão? Está na hora de voltar e assistir novamente este vídeo, ler e estudar os textos bíblicos que usamos, reunir, mesmo que virtualmente, pessoas interessadas em direcionar o seu sentimento de compaixão e planejar ações de socorro e ajuda às vítimas da pandemia. Engaje-se, tome a iniciativa, pergunte como você pode ajudar alguém. Sigamos em frente, meus irmãos e minhas irmãs, impulsionados pela compaixão. Obrigado pela sua generosa atenção. Deus abençoe a todos. Encerrando agora esse momento de aula, e que bênção conhecer a vida de Jesus e a maneira cuidadosa como aqueles discípulos escreveram sobre Jesus. Que coisa preciosa! Alguém se preocupou, né? Instruído, inspirado pelo Espírito Santo, colocar em escrita a biografia, os atos, os feitos de Jesus. E agora nós podemos ler e podemos ser edificados com essa leitura. Obrigado, pastor José Roberto, pela edificação, pela aula nesta manhã. Deus abençoe seu ministério, a sua vida, a sua família também. E não se esqueça, domingo que vem, no mesmo horário, estaremos juntos. E agora conosco, Central Kids, a garotada toda aí esperando para iniciar a aula com o pastor Mateus. Deus abençoe e fique com Deus.